Muito bem, aqui é Cláudio Duarte, eu sou médico, psiquiatra, psicoterapeuta, atuo no consultório e junto da equipe do Santa Mônica. Hoje nós vamos falar sobre uma coisa chamada comportamento impulsivo agressivo. Será que isso é um sintoma? Será que isso é um diagnóstico por si só? Como que a gente aborda o comportamento agressivo do ser humano? Assiste aí. Quando vamos falar de impulso agressivo, nós podemos entender que o comportamento manifestado de agressividade de alguém, ele pode ser um padrão de comportamento agressivo não explicado por nenhuma outra doença psiquiátrica, tá? Ou ele pode ser entendido como um sintoma ou uma manifestação dentro de um quadro psiquiátrico primário, né? O que seria primário? Que acontece antes, que acontece como explicação primeira das demais coisas que aí vêm. Então, por exemplo, uma pessoa depressiva pode estar manifestando tristeza, uma pessoa que tem a depressão, como ela também pode estar manifestando raiva, né? Ela pode estar manifestando uma alta impulsividade, um aumento da sua impulsividade. E isso ser secundário à depressão, que é o sintoma primário, tá? Basicamente, nós temos que entender que nós temos um sistema chamado límbico, tá? Que é o sistema ligado às emoções, ligado ao instinto, que é formado por umas estruturas do cérebro chamada amígdala ou ínsula, tá? São partes do nosso cérebro responsável por um sistema que a gente vai chamar de ascendente, tá? Que da onde ele nasce, de repente, um impulso agressivo, tá? E nós temos um sistema, em contrapartida, chamado descendente, tá? Que é formado pelo córtex frontal, né? Por uma parte do nosso córtex frontal e da ínsula, que é um pedaço ali do nosso cérebro, tá? Essas estruturas são mais ditas superiores, são ditas estruturas, inclusive, talvez muito mais desenvolvidas na nossa espécie do que em qualquer outra espécie, mesmo em outros primatas, tá? E ela é responsável, essa parte então acima, vamos dizer assim, né, da parte mais inferior, né, do nosso cérebro, ela é responsável pela modulação do comportamento do impulso, tá? Ela é responsável, por exemplo, pela questão do entendimento das regras sociais, né? Ela é responsável pela modulação do impulso agressivo que sobe. Essa parte é a parte descendente que de algum jeito modula, né? Ela filtra o nosso comportamento impulsivo. O que pode gerar um problema com a agressividade, com a impulsividade? Várias situações de repente determinadas por um medicamento ou uma droga, né? Isso pode alterar essa capacidade de balanço entre a geração do impulso e o controle desse impulso, tá? A gente pode estar numa situação, por exemplo, de manifestação circunstancial, uma situação de exceção em que a gente precisa e aquela situação suscita, nos impele a agir de uma forma impulsiva. Nós podemos agir de forma impulsiva por uma questão de criação, de experiência prévia. Então, alguém que cresceu num ambiente altamente agressivo, impulsivo, e que não recebeu uma ajuda na sua formação, não aconteceu, né, seja pela educação, pela escola, pela sociedade, pelo meio ambiente, não conseguiu, né, ter experiências que ajudassem a desenvolver, né, melhor a nossa capacidade de modulação do comportamento agressivo, ela pode estar mais sujeita a ser uma pessoa com dificuldade do controle do impulso agressivo, né? Então tem várias causas, várias razões, né? O aumento do impulso, diminuição do controle ou ambas as coisas. E é preciso também entender, não existe uma pessoa que apenas e totalmente, em todos os momentos da vida, sangue frio e premedita o seu comportamento agressivo. Esse mesmo sujeito pode também ter uma impulsividade aumentada, né? Então nós podemos ter essa mistura das coisas, né? Eu já vi muitas situações clínicas em que alguém, de alguma forma, passou em algum sistema de saúde, ganhou um diagnóstico do famoso transtorno explosivo intermitente e passou a agir de forma agressiva, de forma premeditada, se aproveitando de alguma forma, se desculpando a si mesmo, se licenciando a si mesmo a ser agressivo, colocando isso na alcunha, né? No rótulo de que ele sofre de transtorno explosivo intermitente, mas naquele momento ele não manifestou um sintoma, ou aquele comportamento agressivo pode não ter sido gerado
por esse desbalanço antes explicado. Esse diagnóstico do transtorno explosivo intermitente ou da agressividade, o entendimento, né, quando a gente traz ali os sintomas, a manifestação do comportamento agressivo, não vai ser dito um diagnóstico, não vai se chegar ao diagnóstico pela análise de um episódio, né? É um conjunto de coisas por um certo tempo que permite o diagnóstico, ou seja, é preciso estabelecer se aquilo está se tornando um padrão. Se você conhece ou sofre de uma costumeira, né? um repetir de comportamentos, né? Uma repetição de comportamentos agressivos ou de uma impulsividade elevada, precisa procurar um especialista, né? Essas são coisas que não são muito facilmente confundidas, são facilmente confundidas com o jeito de ser. As pessoas, como se isso acontece biograficamente, historicamente da vida de alguém, dá a impressão de que então, tá aí há tanto tempo, essa pessoa é assim. Só que às vezes algumas pessoas estão assim, né? Elas não são assim. Se elas receberem uma ajuda especializada, composta por um médico, um psiquiatra, que faça o diagnóstico correto, que indique a terapêutica correta, medicamento da forma correta, se fizer necessário, psicoterapias ou abordagens individuais ou de grupo ou familiares, né? Isso pode melhorar muito a sua vida e diminuir muitos riscos para você e para outras pessoas. Então busque ajuda, porque isso tem como melhorar. Somos o Hospital Santa Mônica, referência nacional em psiquiatria e saúde mental.